Boa noite às 22 cidades do Acre. O Ideias da Aldeia de hoje traz para sua casa um pouco dos diálogos interculturais, um projeto realizado em 4 debates que acontecem em Minas Gerais e no Acre. O projeto faz parte de um programa do Ministério da Cultura e promove a interação entre o conhecimento acadêmico e os saberes tradicionais. Vários pensadores indígenas participam dos debates com o tema Educação Intercultural. Esse é o debate que acontece aqui no Acre, nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro, no Centro de Formação dos Povos da Floresta, em Rio Branco. Para começar essa conversa, eu vou ter aqui nos estúdios da TV Aldeia a professora Maria Inês de Almeida. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. A professora é uma das curadoras desse projeto tão importante que faz essa relação entre os conhecimentos tradicionais e o saber científico, né, esse mundo da academia. Como é que esse projeto está acontecendo, professora? Bom, como você disse, ele está acontecendo numa série de 4 debates, sendo que o primeiro a gente conversou lá sobre essas relações entre os conhecimentos científicos e as sociedades tradicionais, sociedades indígenas, quilombolas, por exemplo. Depois, no segundo, a gente conversou sobre as relações entre oralidade e escrita. E no quarto debate, que já foi aqui em Rio Branco, no Centro de Formação dos Povos da Floresta, nós conversamos sobre as relações entre as tradições e as traduções. E agora o último, fechando, a educação intercultural, que eu acho que é um momento de um pouco os debatedores que tiveram envolvidos, né, de um modo ou de outro nesses 4 debates, eles, e nós também, os curadores, é um momento da gente fechar um pouco a ideia principal, ou a ideia mãe ou básica desse projeto dos diálogos, que é justamente essa de construirmos juntos, quando eu digo juntos, eu estou dizendo representantes desses vários grupos sociais e dessas várias áreas do conhecimento e regiões de onde se produz conhecimento. É um momento da gente fechar um pouco com uma ideia, né, que é essa de como a educação brasileira, ou a educação de um modo geral no Brasil, as escolas brasileiras, sobretudo as universidades, né, que eu acho que não é o ensino fundamental que é a base da educação formal num país, eu acho que é a universidade. Então, eu acho que como as universidades abrirem os olhos para a riqueza cultural e a riqueza linguística, a riqueza estética, a riqueza espiritual que existe aqui mesmo. Porque a Universidade Brasileira, ela sempre buscou muito mais fora do país. A gente sempre foi fazer doutorado, pós-doutorado, especialização lá fora, né? Eu estou falando como uma professora da universidade. A gente sempre foi lá fora buscar conhecimento, como se aqui não tivesse condição de produzir conhecimento formalizado, conhecimento científico, conhecimento tecnológico, né? A gente nunca assumiu que aqui realmente... Tinha tanto subsídio para que se pudesse construir esse conhecimento dentro da academia. Professora, com a sua experiência nesse tipo de trabalho, principalmente trabalhando com a questão da língua, né? E a língua talvez seja um dos elementos que mais caracterizem essa transição entre as culturas, ou essa aproximação entre as culturas tradicionais e a chamada cultura hegemônica, né? Que é muito percebida no próprio modelo que a academia brasileira se estabeleceu. Como é que a senhora percebe que esses debates, esses diálogos podem estar sendo incorporados pela academia brasileira? Primeiro, como você mesmo está falando, através das linguagens, dos diversos falares que estão sendo propiciados nesse momento do diálogo.
pelas presenças que acontecem, né? Por exemplo, Davi Yanomami, Isaac Achaninka, Rafael Machacali, Maurício Krenak, eles vieram para o debate com suas línguas, e com suas formas de ser, de se expressar, né? Com suas linguagens, né? Para ser mais amplos. E essa simples presença já é um diálogo, já propicia o diálogo. Até antes do que o próprio conteúdo da fala, quer dizer, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando desses temas, né, que eu mencionei antes, mas o mais importante nem é do que a gente está falando, mas é o formato mesmo, é a forma de falar, é quem fala, né, de que lugar que fala. Então, esse encontro, e eu acho que esse encontro é uma forma de universidade, não a instituição universitária. Correto, mas já é uma forma de pensar a universidade. Em si, né, é uma forma de pensar a universidade, porque quando a gente pensa que a universidade, no seu nascedor há mais de 1000 anos atrás, ela não nasceu assim dessas pessoas que vinham... Das necessidades, né, daquele lugar. Conversar, e muitas vezes, algumas que vinham... Não, nem sempre eu acredito que eram pessoas que tivessem dentro daquela hegemonia da língua latina na Europa naquela época. Né? A universidade, no seu nascedouro, ela propiciou a consolidação das culturas vernáculas e das línguas vernáculas na Europa, por exemplo. Né? O italiano, o português, o espanhol. Quer dizer, de algum jeito, mesmo que o latim fosse a língua oficial... Né? Essas outras línguas, elas interagiam. As pessoas vinham e interagiam, quer dizer... Então, eu fico pensando, no Brasil também, a universidade tem que ajudar a consolidar, né, o poder e a sabedoria nas diversas línguas. Então, eu acho que a coisa mais importante que a universidade está fazendo hoje em dia é se abrir para os negros e para os índios. Isso é uma coisa realmente... importante. Isso é uma revolução no ensino. Correto. E assim, muito dessa abertura, às vezes é muito criticada até por conta da forma como ela acontece, né? A política de cotas, tanto para negros quanto para índios, é uma questão muito polêmica que gera muito debate. Agora, antes de pensar na entrada dos índios e negros na universidade, esse projeto dos diálogos interculturais, ele traz uma outra questão, que é de reconhecer a cultura dos negros, a cultura dos índios, que faz parte desse arcabouço cultural que é o Brasil, e disso ser trabalhado a partir da universidade. De que forma isso vai chegar na universidade, professora? Esses diálogos, esses debates que estão sendo construídos, que aconteceram em Minas, que estão acontecendo aqui no Acre, como é que isso chega na prática na universidade? Bom, primeiro eles estão sendo transmitidos, né? E vão ser ainda transmitidos em outros momentos, para uma rede é uma rede de transmissão nacional, né, do Ministério da Cultura, RPN, e que estão sendo transmitidos via satélite para várias universidades, o FMG, o FRJ, o UNB, né, e outras que eu não sei de cor quais são. Mas eles estão sendo transmitidos e, além disso, a gente também pode obter gravações, né, em DVD que podem ser depois utilizadas em aulas, em seminários, colóquios, debates, enfim, eu mesma daqui estou levando uma cópia, eu vou trabalhar essas palestras e esses debates com os meus alunos lá, professores indígenas que estão fazendo curso de licenciatura intercultural lá na UFMG. Tem 142 professores que vão ver essas palestras, porque evidentemente eles não puderam vir aqui, né? Então, e assim também, se vocês quiserem, vocês podem obter cópias, as universidades, quer dizer, isso é um material que vai ficar inclusive no site do Ministério da Cultura para ser acessado. Você pode ouvir as palestras no site do Ministério.
Muito entendeu? bom. Então, ele é um projeto que tem uma amplitude muito, muito grande nacionalmente e, através da internet, internacionalmente também. Correto. Professora, durante muito tempo o Estado brasileiro tratou, principalmente os indígenas, como uma cultura a ser domesticada. E assim, a partir de 88, depois da Constituição, a gente teve um novo momento, assim, onde a cultura indígena passou a ter o seu reconhecimento, né, ser reconhecido como uma cultura própria e, antes de ser cativada, mas que fosse respeitada. Como é que a senhora avalia hoje as diversas experiências que estão acontecendo no Brasil, e na UFMG também acontece isso, assim como no Acre, dos professores indígenas que fazem esse trabalho de ligação com o mundo ocidental e as suas culturas locais, através das aulas, enfim, ensinando a língua nativa e o próprio português. E, quiçá, muitas vezes o inglês, o espanhol e outras línguas. Como é que a senhora avalia esse conjunto de informações nas aldeias hoje? Bom, assim, de uma forma rápida, né, que aqui a gente... São muitas coisas, né? São muitas assim, coisas, não mas... dá para aprofundar, mas, de um modo geral, eu avalio, assim, que o pulo do gato, vamos dizer assim, né, o avanço que está havendo, é que os índios, de uns tempos para cá, eles estão assumindo o lugar de sujeitos, né, não só das suas próprias vidas, mas sujeito de um conhecimento a ser disseminado, veiculado e trocado, principalmente. Nessa troca, eles estão assumindo o lugar de sujeitos mesmo. Por isso que é interessante, existe uma mudança, vamos dizer assim, de posição, né, tanto das comunidades indígenas como dos indivíduos, né, uma mudança de posição com relação à sociedade brasileira em geral. Aos poucos, e sobretudo por causa desse processo da educação escolar, que é uma bandeira, uma luta dos índios, é uma conquista deles, a educação escolar, a escola indígena com professores indígenas, né? E eles nos procuraram na universidade porque eles exigiram uma formação, uma capacitação para assumir esse papel importantíssimo de professor nas suas comunidades. Então, eles estão se vendo, primeiro eles se vendo como sujeitos, e não mais, né, como joguetes na mão dos brancos ou como objetos de pesquisa dos linguistas, dos antropólogos, dos cientistas, dos indigenistas em geral, etc. Quer dizer, eles não estão mais nessa posição de objeto. Muitos não estão, e sobretudo esse novo grupo, né, essa nova categoria surgida nas comunidades, que são os professores, mas eles são muito mais que professor. Eu até fico, aqui nesses diálogos nós temos debatido muito essa questão das palavras, dos termos usados, que atrás do termo tem o conceito, e se o conceito está mudando, a palavra, o termo deveria mudar também. Então, a palavra professor e escola, eu acho que não cabe o que está acontecendo, na verdade. Porque eles são muito mais do que professores, eles são agentes interculturais, eles são pessoas que estão fazendo o trânsito, que estão transitando entre um mundo e outro, né, no sentido de promover uma troca, um comércio, digamos assim, no bom sentido, né? Entre modos de vida diferentes, formas de vida diferentes. Que é benéfico, né, para os dois lados. É benéfico porque é parte do desejo dos dois lados, né? Então, quando eu convido eles para minha casa ou para o meu espaço, que é a universidade, ou eles me convidam para a aldeia, eu estou assumindo o meu desejo na relação. Eles estão assumindo o desejo deles na relação. E é uma relação amorosa, não é? Que é a relação que propicia a troca de conhecimento, que não é diferente também da relação de qualquer professor com aluno, com qualquer aluno, independente de... Então, eu acho que tem muitas coisas que são específicas das culturas indígenas, do mundo indígena. Então, tem as discussões muito específicas, né?
e localizadas, mas eu acho que no espaço dos diálogos interculturais nós estamos tratando de uma discussão mais geral, assim. Mais abrangente. Mais abrangente e que não é de ninguém. Entende? Não é deles, não é propriedade de ninguém, é um processo. O intercultural, intercultural, essa palavra não é nem uma cultura nem outra. São as duas juntas. O entre. Eu não estou na cultura do branco mais, eu, Maria Inês de Almeida. Entendeu? Os valores que eu recebi quando criança, que vieram da cristandade, do mundo cristão, digamos, do mundo da escrita, não são mais meus valores. Eu já saí do meu lugar. Que você já aprendeu com Exatamente. Outra cultura. Eu estou no entre. E eles também, os professores com os quais eu lido, né, e os intelectuais indígenas, esses pensadores com quem eu estou lidando, eles também estão no entre. Quer dizer, nós estamos todos deslocados, todos nós deslocados, num entrelugar, né, que ninguém sabe onde vai dar também, né? Assim, mas sabe que vai dar num bom lugar, né? Tomara. Assim. Professora, a gente está acabando, está terminando o nosso primeiro bloco. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. No Ideias da Aldeia. Obrigada muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse primeiro bloco. Não saia daí, porque daqui a pouco eu converso com Ailton Krenak, um outro curador desse projeto super interessante, que é o Diálogos Interculturais. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta num bate-papo sobre os diálogos interculturais. Nesse segundo bloco, eu voltei aqui nos estúdios da TV Aldeia, Ailton Krenak, ele que também é curador desse projeto muito bacana. Ailton, como é que está acontecendo essa etapa do projeto aqui no Acre? Bem, essa série, né, como a minha colega Maria Inês já indicou, ela tem uma viagem que começou em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce, que é uma região onde está instalado o maior parque industrial de Minas e onde o público tem pouca aproximação com a realidade, por exemplo, daqui do Acre, do norte do Brasil, da Amazônia. E quando nós puxamos esses temas, trazendo eles para essa região do Vale do Rio Doce, com alguns dos pensadores que, além de convidados daqui do Brasil, essa série propiciou a vinda também de colegas nossos do México, da França, que são pessoas que durante 10, 20 anos da sua vida se dedicaram a se aproximar o máximo possível desses temas que nós estamos listando na série de debates, que estamos em discussão, experimentando essa fricção de ideias. E a aparente diferença radical que existe entre uma proposição, entre uma visão da cultura, entre uma visão dos instrumentos que a cultura propicia para a vida, para a melhoria da vida dos seres humanos em qualquer lugar do planeta, a aparente diferença que coloca um pensador que está na Universidade de Bordeaux, lá na França, que está aqui na Universidade Nacional do México, ou na Universidade Federal de Minas Gerais, em outros laboratórios de pesquisa e de estudos sobre linguagem, sobre a cultura, sobre as dinâmicas que essa realidade que o planeta nos envolve a todos hoje, coloca as pessoas, as culturas locais, regionais, as expressões da nossa identidade, as demandas que as nossas famílias, que as nossas comunidades têm com relação à sua própria segurança acerca do futuro. Quando nós
falamos do tema da educação, por exemplo, dentro desse ciclo, a gente está tratando a educação como alguma coisa que ocorre além da fronteira de uma cultura. A educação intercultural. Que é o tema que está sendo debatido aqui no Acre. É o tema que nós estamos debatendo aqui em Rio Branco, e eu gostaria muito de aproveitar para convidar a todos os nossos ouvintes, né, os nossos amigos, aqueles que são amigos que eu não tenho a oportunidade de estar encontrando aqui em Rio Branco, que estão nas suas comunidades em várias regiões aqui do estado, que estão lá nas aldeias do Alto Rio Juruá, que estão no Vale do Tarauacá, as comunidades Axaninca e Auanauá, são pessoas muito queridas, e eles vão ter a oportunidade, inclusive, de ver esses debates que estão ocorrendo num auditório que não caberia todo o público que nós queremos alcançar, em outros formatos, no formato de vídeo, de reprodução disso em livros, porque o ano que vem, esses debates que estão sendo realizados, eles vão ganhar esses formatos. Divulgação no formato diferenciado também, né? No livro, no DVD. E com isso nós esperamos que a temática da educação intercultural ganhe mais visibilidade e que, inclusive, integre as pessoas que têm essa demanda local, né, de linkar as realidades que eles estão vivendo localmente, as dificuldades, as demandas que essas comunidades têm identificado, com outras redes, com outras relações. Ampliando cada vez mais. Ailton, no bloco anterior, conversando com a professora Maria Inês, eu fiz uma pergunta para ela, como é que esse processo que está acontecendo, ele se insere nas universidades e na forma como as universidades brasileiras e mesmo as faculdades brasileiras, aqueles grupos que ainda não formam uma universidade, como é que elas vão trabalhar esse tema, como é que as universidades estão se abrindo para essa nova visão, para esse novo conceito de respeito e de necessidade de conhecimento das culturas tradicionais. E aí você, como uma liderança indígena do povo Krenak, e assim, uma pessoa que sempre esteve à frente, inclusive desenvolvendo trabalhos aqui no Acre, com as comunidades indígenas, é uma pessoa reconhecida pelo trabalho que já fez aqui nas décadas de 80 e 90. Eu te pergunto, como é que essa educação intercultural interfere na vida da comunidade? Então são, digamos, duas direções assim bem demarcadas. Uma é como isso acontece dentro de uma comunidade local e como que esse processo relaciona os ambientes da universidade, né, do ensino superior, né, dos mestrados, dos doutorados, e como que isso pode mudar comportamentos e mudar escolhas, ajudar na feitura de escolhas com relação, por exemplo, às tecnologias, aos processos que envolvem a produção do alimento, a conservação dos recursos naturais, a conservação da natureza no sentido mais amplo e, principalmente, a qualificação das pessoas para viver em sociedade, para viver em sociedades que têm diferenças culturais, mas que precisam fazer dessas diferenças uma vantagem para melhorar a qualidade de vida e melhorar a nossa própria troca, né? As identidades locais, eu acho que elas se fortalecem com uma experiência dessa, porque muitas comunidades, mesmo aqui no Acre e em outras regiões do Brasil, já realizam trocas a longa distância com outras culturas e com outros mercados, com outras situações. Quando os Auanauá, por exemplo, lançaram numa exposição lá no Rio de Janeiro uma grife, eu acho que eles estavam invadindo um ambiente quase que exclusivo da cultura urbana, dessa coisa da cultura de mercado, né? Fazendo uma intervenção num espaço totalmente estranho para eles, mas com muita eficácia, tanto que deu certo, essa atividade está sendo viável para eles, eles estão ampliando seus contatos com outras referências do mundo em geral, seja lá na França, nos Estados Unidos, no mercado de itens da cultura como um acessório, né? E
Eu acredito que esses pontos de contato que a cultura local faz com a cultura global, ele potencializa tanto a comunidade local para ela ir abrindo seus horizontes, fazendo escolhas mais favoráveis a ela mesma, quanto à universidade, aos pesquisadores, as pessoas que estão de verdade interessadas na expansão do campo das relações da cultura com o meio ambiente, com a qualidade de vida, com as identidades regionais e com uma percepção, né, mais sensível do sentido de responsabilidade social que tanto uma comunidade pequenininha tem, quanto uma universidade, uma instituição grandona, uma empresa. Correto. É o sentido da responsabilidade social que vale para todo mundo. Quando nós pensamos em cidadania, por exemplo, nós não gostamos nem um pouco de imaginar uma cidadania anã e uma cidadania gigante, né? A gente gostaria de pensar sempre na cidadania como alguma coisa equânime. Então, quando nós pensamos em responsabilidade social, a gente também podia aprender a pensar que a responsabilidade social ela começa comigo, pequenininho, e se estende às corporações e a todo mundo. Ailton, como é que você tem... os debates aqui em Rio Branco começaram ontem. Sim. E vão até quinta-feira. Como é que você tem sentido a participação dos pensadores indígenas acrianos nesse processo aqui no Acre? Eu achei uma experiência muito bacana ter uma pessoa do povo Yanomami, que é lá da fronteira do Brasil com a Venezuela, que é o Davi Copenaua. Ele é um Yanomami pensador, muito proativo. E eu acho que uma coisa importante para a gente lembrar é assim, no caso da cultura indígena, quando alguém é um pensador, supõe que ele é um pensador e fazedor, ele pensa e faz. É o arco e a flecha. Na cultura dos brancos, na cultura do Ocidente, as pessoas conseguem dividir, separar o pensador, aquele camarada cabeçudo, né, que gera uma obra maravilhosa ao longo de 50, 60 anos da vida dele, deixa um legado maravilhoso para a humanidade, mas ele nunca tocou em nenhuma experiência daquilo que ele pensou. Uma boa parte do pensamento que orienta as escolhas hoje da população do mundo inteiro, ele está apoiado em visões de gente que não relaciona o pensamento com a prática. O que esses pensadores indígenas têm trazido de surpresa para o contexto, né, desse debate é que eles trazem uma marca muito forte do sentido de você faz o que você pensa. E isso me lembra uma consideração de uma das pessoas do auditório participando do debate, que disse para um dos nossos expositores, ele disse, eu faço uma observação de diferença fundamental que existe entre o pensamento do Ocidente, né, esse pensamento ocidental, e o pensamento, digamos, que esses povos nativos se filiam a ele, que seria um pensamento holístico, um pensamento que podia ser chamado do pensamento oriental. Uhum. Né? Aí ele disse, um mestre lá na Índia, né, o Dalai Lama ou um daqueles mestres da tradição hinduísta, se ele viver 80 anos da vida dele ensinando, a vida dele vai ser um testemunho de tudo que ele ensina. Aqui no Ocidente, o maior mestre em ética 1, 2 e 3, o cara maior conceituador sobre ética, ele pode ser um tremendo de um corrupto e ser o maior autor e o maior mestre sobre a teoria acerca da ética, da responsabilidade social. Ele vai pregar todos esses conceitos. E no Ocidente, você admite que um mestre ocupe um lugar na universidade dando esses ensinamentos e que na vida dele ele não tenha nada a ver com a identificação daquele mestre. No pensamento tradicional,
essa pessoa que ensina, ele precisa dar os exemplos na vida dele. E eu acredito que esses pensadores, tanto os nossos colegas que já tiveram a possibilidade de falar essa semana, como o Benck, o Fernando Yawanawá, o Isaac Achaninka, que é o expositor de hoje, todos eles, no debate com os nossos expositores que são de outra cultura, seja de origem um francês ou um mexicano ou um americano, o confronto mais visível é que na nossa tradição, na tradição dos povos nativos, o pensamento e a ação são simultâneos. No pensamento moderno, as pessoas conseguiram criar quase que um papel, ou papéis, onde você pode desempenhar o papel, por exemplo, de um apresentador de um programa, num debate, e na vida pessoal, você ser uma pessoa intransigente, que não dialoga, que não conversa com ninguém, que é um cara de pavio curto, mas na cena que você faz para o público, você você veste o figurino e... você é a favor dos direitos humanos, você é legal, mas assim que você sai daquele ambiente do público e vai para a sua privacidade, você pode, por exemplo, atropelar a primeira pessoa que você encontra ali na avenida. É por essas coisas que a gente vê que a gente tem muito que aprender com as populações tradicionais, nativas, com os povos indígenas, porque esse é um aprendizado que ainda falta muito para esse mundo pseudo-desenvolvido que a gente vive. Ailton, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Fico triste por a gente ter que terminar o nosso papo aqui. Infelizmente a televisão tem esse tempo, mas acho que foi muito bacana e muito proveitoso. Eu muito feliz de estar aqui nesse ambiente da TV Aldeia, falando com os meus amigos, falando com as pessoas que ainda não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, mas mandando um maior abraço e convidando para acompanhar o ciclo que se estende até o dia 30 de novembro. Muito obrigado, Ailton. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre os diálogos interculturais. Até a próxima e a gente se vê. Diálogos interculturais. Esse é o tema do Ideias da Aldeia de hoje. Para conversar sobre esse assunto, eu vou ter no primeiro bloco do programa a professora Maria Inês de Almeida, professora da UFMG. No segundo bloco, eu converso com Ailton Krenak. Você não pode perder esse bate-papo sobre como as culturas precisam conversar. A gente se encontra às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia.